Vamos começar hoje, a gente está dando continuidade ao livro A Grande Síntese, né? O capítulo 37, Consciência e Superconsciência. Estamos nesse parágrafo aqui, né? Todas essas referências que ele está fazendo em alfa, em beta, são lá atrás, quando ele deu a explicação do modelo de evolução dessas concepções, né? Então você está no estágio alfa, onde ele passa da matéria, a energia e o espírito, a consciência, né? Na fase anterior, ele estava numa fase anterior à matéria, que a gente não faz ideia muito do que seja, né? Para matéria e energia. Então nós estamos num período evolutivo, né? Onde a gente está indo para despertar além do espírito, a energia, ou seja, sai da matéria, energia, espírito, e essa superconsciência, né? Essa dimensão que vai além da própria consciência. E Paulo Vitor, eu podia também só fazer um, um ponto, que é isso que você colocou, que essas dimensões, né, ali da matéria seria a terceira da matéria, porque ele vai usando, ele diz que ele vai seguindo estruturas trinas. Então, quando ele sai da terceira volumétrica, que é o que ele chama de gama, e passa para beta, que ele chama de energia, é a primeira, é como se fosse a linha dessa nova, que é o tempo, né? Então, uma é o espaço e esse aí se torna o tempo. Então, ele se expressa como energia. Aí, agora, ele vai trabalhar com a segunda e a terceira, que seria o plano e o volume do tempo, que aí ele vai chamar de consciência, quando começa a surgir a consciência, a vida, e a terceira, que é a de superconsciência, em que a humanidade agora está começando a adentrar nessa dimensão. Perfeito, sim. Em alfa, estamos na fase subhumana e humana de consciência mais completa. E temos a segunda dimensão conceptual, correspondente no sistema espacial à superfície. Isso que o Ismael acabou de falar, né? A consciência seria a segunda dimensão superficial conectada ao tempo, né? Tal como na linha se passa a superfície, com deslocamentos em novas direções extralineares. Assim, por deslocamentos semelhantes, a consciência humana invade o devenir de outros fenômenos. Diferencia-se deles, aprende a dizer eu, a perceber a própria individualidade distinta das outras. Dobra-se sobre o ambiente, projeta-se para fora a nova dimensão. Observa e julga, ou seja, a gente consegue sair do tempo e olhar para o passado, olhar para o futuro, e ao olhar para o passado e olhar para o futuro, você tem consciência da própria existência. Os sentidos são os meios desta projeção para fora, característica da segunda dimensão, meios que na primeira eram desconhecidos. Brito, aí ele entra num ponto que é com relação às leis divinas, aquela dimensão da matéria, da cama, a dimensão da energia primeira, que se expressa como, quer dizer, do tempo, né, que se expressa como energia, foi, é uma área que é mais da física. No momento que chega na segunda dimensão temporal, já começa a entrar outras áreas, que é a área da biologia, área, quer dizer, né, aquela ainda da energia, ainda tem a da química. Então, quando já começa a entrar na segunda temporal, já entra outras áreas, que é a área da biologia, relacionada ao processo da vida, né? Então vai começar depois a entrar em níveis maiores, o da sociedade, sociologia, antropologia, e aí vai, né? Antropologia, sociologia, e, e o da superconsciência é algo que ainda tá por se começar a estruturar como é que vai ser isso. E não nesse livro,
talvez nesse livro, mas em outros livros que se aprofunda nessa temática, o Bode coloca que no terceiro milênio, acho que tem um livro chamado A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Ele coloca que esse novo período, ele ali junto, inspirado por sua voz, a, a ciência, ela vai estar alicerçada, quem vai puxar vai ser a biologia. Não vai ser mais a, quer dizer, não que a física ela puxasse, mas ela tinha uma importância muito grande, mas ele vai colocar que todos esses processos eles vão estar ligados com a vida, com esse princípio que ele rege os planos mais densos. Então, essas características da segunda dimensão. Então, todo o processo de vida, de evolução ali, está nessa dimensão. Uhum. Ah, e só uma última coisa. E o raciocínio, né, que eles chamam, então, raciocínio é uma forma de pesquisa superficial, é por planos. Você quer estudar uma coisa, é como se você fosse tentando passar por vários planos para tentar compreender. E o que a sua voz traz é no momento que vai para a terceira dimensão temporal, ela se torna uma percepção de cosmos volumétrica. Então ele absorve o todo de uma maneira que, por enquanto, para a gente ainda está no inconcebível. Isso aí. E ele chama essa terceira de mais X, né? O gama seria a trindade anterior, né? A tríade anterior, que é o espaço. O beta é a primeira dimensão, é a energia, quando você entra o conceito de tempo. E o alfa é o conceito do espírito, ou melhor dizendo, da consciência, né? E o mais X é essa terceira para formar essa nova tríade, né? Do beta, do alfa e do mais X. Né? Em mais X aparece a terceira manifestação da dimensão conceptual que completa o sistema, correspondente ao volume. A consciência que na matéria não tem dimensão, o volume é a dimensão espacial completa, mas diante do sistema sucessivo é uma não dimensão, o ponto. O que ele está dizendo? Que para a próxima tríade, que a gente não faz a mínima ideia de que seja, né, a próxima tríade, essa tríade anterior é a semente para a próxima, né, que é o ponto. Antes de aparecer a linha, aparece o ponto. Né? Essa que é a ideia que ele está explorando aí. No campo das forças, assume a dimensão linear. No campo da vida, alcança a dimensão superfície. No campo absolutamente abstrato do puro espírito, adquire a dimensão de volume. As limitações de vosso concebível impedem-me de lançar-me a sistemas sucessivos, cada vez mais espirituais e rarefeitos, que se estendem ao infinito. Ao invés, expliquemos as características da segunda dimensão, consciência, em relação à da terceira, a superconsciência. Então, aqui ele vai agora trabalhar essa questão da consciência com a superconsciência, mas lembrando que existem coisas que vão muito além, que não dá para a gente conceber, né? E é por isso que, mas ele dá esse vislumbre conceitual como essas dimensões conceituais elas podem ir muito além do que a gente imagina. Né? Mas aí ele vai se focar agora nessa questão da consciência com a superconsciência. Da mesma forma que a superfície absorve a linha, a consciência absorve o tempo e o domina. Enquanto as forças precisam do tempo, o pensamento o supera. Na passagem da fase beta à fase alfa, ou seja, da energia para a consciência, a dimensão tempo tende a desvanecer-se, embora subsistindo, mas em tal aceleração de ritmo, onda, que vos pareceria quase desaparecer em nova dimensão. Com efeito, enquanto mais baixa e material é a consciência, tanto mais é lenta e se assemelha a beta. Enquanto mais concreto o pensamento, mais denso é o ritmo e mais vagarosa a onda. O pensamento
implica tempo, somente enquanto e na medida em que ainda é energia. Quanto mais é cerebral, racional, analítico, tanto menos é abstrato, intuitivo, tridimensional, assistis a uma aceleração contínua de ritmo. Nessa aceleração... Ele deu uma cortada, não sei se foi para vocês também, quando vocês falou abstrato, intuitivo, aí cortou aí. Ah, é? Bem aqui ainda, foi agora. Tá. Deixa eu ver se eu tô com... Eu acho que eu tô com a... Mas tá bom, viu? Tá bom o som. Não, ser tá... outra rede. Não, tô na rede certa, E o som tá bom. Então, o pensamento implica tempo somente enquanto e na medida que ainda é energia. Quanto mais é cerebral, racional, analítico, tanto menos é abstrato, intuitivo, sintético. Nesse segundo sistema tridimensional, assistis a uma aceleração contínua de ritmo. Nessa aceleração, o tempo é gradualmente absorvido. Por sua vez, a superconsciência domina e absorve a consciência, tal como o volume o fez com a superfície. Aqui ele vai, como ele vai explicar, vou ler a explicação dele. Explico. A consciência humana, derivada por evolução de beta, através da profunda elaboração da vida, não é linear. Isso é, não é limitada em si mesmo, nem a um fenômeno, e pode sair e mover-se em todas as linhas de superfície, em todas as direções, abraçando como consequência muitíssimos fenômenos. Por isso, é absolutamente hiperespacial. Mas, de qualquer forma, é sempre dimensão de superfície, a qual está inexoravelmente ligada enquanto não evoluir. Isso significa que está presa ao relativo, que pode se mover-se no finito, que só sabe conceber por análise, isto é, por meio da observação e da experimentação, tal como vossa ciência. Para que só não domine aqui, né? É interessante essa questão quando ele coloca isso, que a ciência é muito nesse aspecto analítico mesmo, né? De observar e experimentar, né? Então, quando a gente concebe a visão da ciência, é bem esse aspecto de você cria um modelo, observa ou experimenta e valida o seu modelo. E o que sua voz está sugerindo aqui é que a gente tem que ir além da análise, que é justamente a ideia da síntese, né? Em que ela sai um pouco dessa questão racional para a parte mais intuitiva, em que você vai vivenciar esses aspectos, né? E com isso ele vai sair dessa limitação. Ele coloca então que a visão da ciência atual, né, a gente chama ciência ortodoxa, né? Ela se limita a essa superfície, né? E o que ele sugere é que a gente possa desenvolver essa intuição para justamente desenvolver esse aspecto volumétrico dessa nova tríade e a gente ir além do tempo, além da própria consciência que a gente tem. Sabe que eu fico muito curiosa com relação ao Baldi em si. Com esse pensamento dele, 1930 e pouco, né? Ele hoje, como seria o pensamento dele hoje, com toda a evolução que a ciência teve de lá até aqui? Porque se o alcance da gente, assim, que é, pelo menos o meu, né, limitado para essa leitura dele, como ele estaria mostrando o pensamento dele com todo o avanço que teve da ciência até aqui? Eu acho que seria muito interessante, né? Seria incrível. Eu não alcançaria, mas tudo bem. Pode falar. Aqui, assim, ele coloca mais ou menos que o excesso da racionalidade, né, comum na humanidade, né, se ela incomodar ou, de certa forma, não bloquear, mas dificultar a intuição, ela acaba, de certa forma,
dificultando a nossa própria expansão, né, consciencial e espiritual, né? A gente fica pensando demais, raciocinando demais e não absorve o que vem naturalmente, isso acaba atrapalhando o nosso próprio caminhar, né? É bem bacana isso. Ele vai colocar, ele já colocou no começo desse livro que o cientista do futuro, enfim, não, no cientista não, né, o cientista, mas a pessoa, o padrão da futura civilização, quando começar cada vez mais a adentrar, ela vai se assemelhar cada vez mais ao místico, ao poeta, ao artista, nesse sentido da sensibilidade. Tanto que o Baldi, ele é formado, além de se formar em direito, ele se formou em música, né? Então ele trabalhou bastante esse aspecto da sensibilidade. E tal como o instinto, né, que depois surge a razão, então o instinto ele continua a existir, mas de certa forma a razão ali, ela, né, pelo menos a princípio, ela tem que estar, ela está em um nível que ela controla o instinto, né? Então a pessoa pode estar com fome, mas ela fala assim, não, eu vou fazer uma greve de fome por tal motivo. Ela controla. A intuição, ela vai surgir como esse nível acima mesmo, que vai começar a ter uma visão maior do fenômeno, e aí depois, ainda nesse processo, a racionalidade, ela meio que digere, ela compreende. Então, tal como o instinto ele é importante, a razão ela vai ter esse sentido de digerir, pelo menos nesse processo ainda, quando ela começa a surgir como os relances, né? Tem um outro livro que o Baldi diz que aquele insight que se tem, que é uma visão volumétrica, a ideia é que cada vez mais ela se amplie, a ponto de, né, no futuro, a civilização ele vai ser, o padrão de consciência vai ser nesse insight, nessa visão volumétrica. Mas Aí nesse ponto, então, a razão passa a atrapalhar nesse momento, né? Que a intuição se torna forte, mas aí se pergunta por quê? De onde você tirou isso? Qual é a comprovação que você tem isso? Então, o raciocinar nesse ponto, né? A partir desse ponto, começa a atrapalhar. Só que a gente ainda está só como verdadeiros relances e que ainda vem com muitos processos, né? A própria estrutura da humanidade, ela vai estar organizada dessa outra forma. Aqui a gente ainda está no racional, nas estruturas dos campos mentais ainda né, com muitos e muitos processos que influenciam isso, né? Então, ainda estamos, como se fosse, eles falam que é o raiar desse novo processo. Então, agora, é tudo muito emaranhado, inclusive de nosso campo mental, né, de nosso corpo mental, que é o ponto principal ali, aonde ele tem que entrar em ressonância, que ainda está com muitos e muitos processos para serem trabalhados. Mas é por isso que vão surgindo aquelas pessoas que pensam fora da caixa, né? São Sim. Esses que movimentam tudo isso, né? Né? Por exemplo, um Pietro Baldi, naquela época, não era só fora da caixa, né? Era fora da terra, né? Que ele pensava. Usando você falou aí, fora da caixa, me veio a ideia que é fora da superfície. Né? É começar a voar, né? Domina todas as linhas do devenir fenomênico, mas toda sua vida está na superfície, e dela não pode sair. Jamais vos perguntastes a razão dessa vossa insuperável relatividade, desses limites que restringe vosso concebível, dessa vossa incapacidade de visão direta da essência das coisas? Eis a resposta com expressão geométrica. Vossa consciência é a segunda dimensão de superfície, e como superfície é uma contínua impotência diante do volume, sua dimensão superior. Para atingir o volume, é indispensável que a superfície se move
mova em nova direção. Para atingir a superconsciência, é necessário multiplicar a consciência por novo movimento. Dessa forma, e só por multiplicação de análise, podeis aproximar-vos da síntese. A superconsciência é dimensão conceitual volumétrica, que se obtém ao elevar uma perpendicular sobre o plano da superfície da consciência, conquistando dessa maneira um ponto de vista fora do plano, o único ponto que pode dominá-la totalmente. Por isso, só a superconsciência sobrepuja os limites do vosso concebível, domina o relativo na visão direta do absoluto, domina o finito, movendo-se no infinito, não mais concebe por análise, mas por síntese. Então é bem isso mesmo. Então, eu vou até... eu sempre falo essa questão de pensar fora da caixa, né? Agora é pensar fora da análise, pensar fora dessa superfície, né? É sair voando mesmo. É legal, é interessante isso. E em outros movimentos espiritualistas, é muito comum falar assim, né, que está entrando na quinta dimensão, na quinta dimensão. Essa ideia de estar entrando numa outra dimensão, eu acho muito bacana, que é isso, né, a humanidade, ela está começando a adentrar numa outra dimensão, e a mediunidade, ela é uma característica que cada vez mais ela vai ser desenvolvida. E todo o processo está ligado com isso, né, com ressonância. A ressonância é um dos pontos principais. Tem um livro dele que se chama Noures, Técnicas e Recepção das Correntes de Pensamento, que é um livro onde ele trabalha com esse processo da sintonia, da recepção. E eu acho que ele tem muito a ver com o mentomagnetismo, com os trabalhos de mentomagnetismo. É um livro muito, muito bacana, sabe? Sobre as correntes de pensamento, né? Que é técnica e recepção das correntes de pensamento. E todo esse processo é ali por ressonância mesmo. Legal. Dá para acabar mais um parágrafo aqui. São esses conceitos que escapam à vossa consciência, e nesse nível não podem ser alcançados. Somente assim se passa do relativo ao absoluto, do finito ao infinito. Esse não constitui uma sucessão nem uma soma de relativos, mas algo qualitativamente diferente. Diferença de qualidade, de natureza, não de quantidade nem de medida. O verdadeiro infinito é isso, bem diferente de tudo que costumais chamar. É simplesmente um indefinido ou incomensurável. A superconsciência move-se numa esfera mais alta que a consciência humana, em contato direto com os princípios que vós laboriosamente procurais, tentando alcançá-los em sínteses parciais, que só sentireis diretamente por meio de vossa evolução. Ou seja, não vai ser pela análise que a gente vai entender a superconsciência, né? Não vai ser pelo o pensamento racional que a gente vai entender a superconsciência, né? A gente tem que abrir mão dessa forma que a gente está acostumado a pensar, né? E usar a intuição para fazer esse voo. O voo que eu digo é sair da superfície, né? E ter acesso a essa superconsciência. Mas se a gente teimar em querer, como se diz, planificar o sistema, né? Ver a sombra dele e tentar fazer uma análise, um modelo racional, a gente sempre vai matar a principal característica da questão do volume. É como se você o tempo todo quisesse ver o cubo só com uma projeção, quando a gente desenha cubo no papel, né? A gente nunca vai ver a questão volumétrica, a gente sempre vai ver só uma projeção, né? E o que a gente tem aqui, nesses momentos, a gente sabe que existe uma outra dimensão conceitual, no caso a superconsciência, mas a gente ainda, limitado a essa superfície, a gente só vê essas projeções. Para a gente poder ter acesso a ela, nós temos que abrir mão de pensar só de forma racional. E Paulo Brito, sobre esse processo, eu
né? Compartilho, acho que é esse processo da intuição, ele que vai guiar todo, mas ao mesmo tempo eu coloco no sentido de não ver a razão como e eu sei que não é isso, mas colocar como algo que não seja bom. Da mesma forma que na razão a gente não pode ver que o instinto é algo ruim. Eles precisam estar muito bem entrosados. Uma visão, uma hipervisão volumétrica da realidade, se ela for de fato ali, né, aquele processo, a razão, ela vai estar em sintonia com a razão. A análise entendendo, mesmo que seja por parte, ele vai estar bem estruturado da mesma forma que o instinto, na harmonia, ela está bem organizado com a razão, sabe? Então, tudo ele tem que estar muito bem harmônico, para não cair naquele ponto de falar assim, opa, não, né, a razão, ele não é algo bom, não, mas ele tem que estar muito bem entrosado com o processo Claro, dessa hipervisão. Não, você foi muito claro nisso aí, isso é claro, né? O sujeito, vou voar e não quero nem saber mais de pensar de forma racional. Não faz sentido, né? Nós vivemos ainda numa sociedade assim, né? Nós não podemos viver completamente a parte em que qual a contribuição que a gente vai ter? Aí vai ter zero, né? A gente vai pensar só no próprio umbigo e não vai fazer o diferencial nenhum. E para que a gente possa fazer o diferencial, a gente tem que continuar tendo essa conversa racional, né? Tendo essas conexões uns com os outros, porque senão perde-se o sentido também. Tem um aspecto nisso tudo, né, que eu acho que envolve essa dificuldade, né, de fazer essa transição, né, que é um hábito da humanidade em geral de achar que precisa ter o controle absoluto, né, sobre tudo. E esse medo de repente, virar muito intuitivo, você pode começar a achar que você perde o controle, você já não gerencia mais. E acho que essa tendência que a gente tem, que vem já de tempos bem remotos, né, de achar que a gente tem que ter o absoluto controle sobre a nossa vida, interfere negativamente na compreensão e aceitação natural de todo esse processo, né, de ir surgindo novas formas, né, do mundo se comunicar com você, do universo, no caso, né, e você ir aceitando isso naturalmente, né, porque antes era pura instinto, você começou a raciocinar, vem a intuição, mas que os três vão se integrando, um não vai se extinguindo para o outro nascer, vai se integrando, eles vão se integrando, né? Mas acho que o medo da gente perder, das pessoas perderem, eu não tenho mais o controle, porque eu não raciocinei, eu não pensei, eu não construí isso, a ideia surgiu na minha frente, atrapalha um pouco esse processo.